Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Irmãos e irmãs, assistindo pelo Facebook da paróquia, noite e a nossa gratidão. Rezemos nesta celebração pelas famílias, por todas as intenções que cada um tem no seu coração, pelas intenções da Santa Igreja. Rezemos pelos enfermos, pela recuperação dos nossos irmãos. Reunidos como Assembleia Litúrgica, celebramos o Dia do Senhor. Nossa esperança é renovada pela palavra e presença viva do Senhor entre nós. Assim como o louvor de Jesus ao Pai, nossa oração sincera e gratuita chegue a Deus como incenso perfumado. Participemos com fé deste mistério. Iniciemos com o canto inicial. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós. Então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre esse lugar a tua unção e o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia, Senhor. Meu Pai, resolvi voltar, Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Meu Pai,
Cristo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica em sua glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta cidade de Sião, rejubila cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. É o montado no jumento, um potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações.
Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei o vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente o vosso nome, ó Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, caro povo de Deus, caros paroquianos que estão a celebrar conosco, nos acompanhando virtualmente pelo Facebook da paróquia. Caros irmãos, aqui presente, as leituras desta Santa Missa, no 14º domingo do tempo comum, nos revela um Deus que, para interagir em meio ao seu povo e fazer acontecer o seu reino, que é um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, que se caracteriza também pela humildade. Então, Deus, na pessoa do Filho e no tempo oportuno, assume a condição de rei. Mas é um rei diferente dos reis da terra. Qual a característica dos reis, segundo o pensamento e a vivência de Israel, onde nós vamos encontrar contexto destas leituras? O rei era aquele que era visto com muito poder, que era visto com muita pompa, que tinha os melhores cavalos, as melhores carruagens para fazer as suas viagens, que tinha um exército ao seu favor para lhe proteger, para proteger o seu reinado. Um rei que procurava estabelecer a ordem através da força, às vezes da injustiça. Aí reinava a prepotência, reinava o orgulho, e tudo isso é incoerente com a realidade divina. É por isso que é incompreensível a Israel essa figura de rei que Jesus assume, que já fora predita lá no Antigo Testamento, como nós vemos na primeira leitura, quando faz o anúncio desse rei, que vem de forma humilde para estabelecer um reinado diferente, que é o reinado de Deus, e que isso assume uma forma realmente na pessoa de Jesus no Evangelho. Então, é
incompreensível àqueles que naquele contexto não tinha assumido a condição de pequenino, se não tinha de fato assimilado de fato quem é Deus, como Deus se revela na simplicidade, no amor, na vida do seu povo. Se não se assume esta vida de pequenino, então jamais iria se compreender a condição de rei assumida por Deus na terra, na pessoa do Filho Jesus. Nós vemos o anúncio que faz o profeta Zacarias deste rei, justamente em meio a essa realidade de rei que estava a vivenciar Israel. Esse rei que se pautava pela força, pelo orgulho. Então, a característica de rei que Zacarias apresenta é justamente um rei que vem ao encontro do povo, mas ele não é injusto como os reis daquele lugar. É um rei que é justo e que a sua característica maior é salvar. É um anúncio que faz o profeta. O povo não compreende isso. Este rei é humilde e, como diz Zacarias, vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Isso contrasta com os reis de Israel que apareciam montados nos seus belos cavalos. Este rei vem para eliminar justamente esses carros de Efraim, diz a leitura, os cavalos de Jerusalém. Vem para quebrar o arco de guerreiro e assim anunciar a paz. Ou seja, para romper com essa realidade de opressão, de marginalização, de submissão através da opressão. O jeito de ser, de viver e de manifestar o seu reinado contrasta com essa realidade. Mas isso Israel tem dificuldade para compreender. Zacarias diz que o reinado, o domínio deste rei, o domínio deste reino que este rei vem estabelecer, ele se estenderá de mar a mar, de rio a rio. E isto é para significar a totalidade da sua atuação em meio ao povo de Deus. De mar a mar, de rio a rio, significa a totalidade do mundo antigo, do povo de Deus espalhado pela terra. Então, significa que este reinado vai se estabelecer em todos os povos. É um reino que vai trazer para seu domínio todos os povos, toda a realidade do mundo. E isso faz com que Israel, especialmente os reis da época, muitos que não compreendiam a palavra de Deus, fiquem assustados, especialmente os reis políticos, que, como vemos no tempo de hoje, nos reinados políticos que acontecem, as pessoas não querem perder o seu posto. Elas fazem de tudo para se manter no seu poder. Faz o que é bom, mas faz também o que é mal. E isso está compreendido aqui, nessa leitura. São capazes de fazer aquilo que é bom, mas também o que é mal, para se manter no seu poder. Assim é no tempo de Jesus, neste tempo que fala o profeta, e também lá no tempo de Jesus, um pouco depois, um pouco bem depois. Então, olhando para essa realidade que Deus, mesmo antes de se manifestar a partir do Filho, de se encarnar neste mundo para estabelecer o seu reino, vai procurar agir. A estratégia de Deus, o plano de Deus para estabelecer o seu reino é um plano pedagógico, pensado, estruturado na cabeça de Deus, no coração de Deus,
para atuar contra uma realidade que é contraditória às coisas do alto. Aqueles que são, a partir da compreensão do Evangelho, sábios e entendidos, que se contrapõem aos pequeninos, são aqueles que não entram na dinâmica desse reino, porque estão instalados no seu jeito de ser, estão instalados nos seus costumes, estão apegados aos seus próprios interesses, ao poder terreno, ao dinheiro, ao materialismo e a tudo mais. Quem quer perder um posto desse? Né? Ninguém. Não se quer. Era essa realidade que acontecia e não é diferente de hoje. É do mesmo jeito. Nós vemos aí, já começou a briga aí e os insultos às pessoas por causa da política, da eleição que se aproxima. Então, aqueles que querem se manter no poder ou que querem tomar o poder para lá estar com este poder mundano, campanha, começam a insultar os outros, começa a se pautar por essa injustiça que nos fala a palavra de Deus. Então, no tempo de Jesus não era diferente. Então, é a partir dessa realidade que o Senhor procura, então, agir. É a partir dessa realidade, anuncia mesmo antes de acontecer, que vai assumir a condição de rei na terra. Mas o seu reinado é um reino que não vai se estabelecer a partir da guerra, a partir da do fogo a fogo, né? Não é por aí. É diferente. É um reinado que se caracteriza pela humildade, pela simplicidade. Nós vimos lá no Evangelho Jesus que sou manso e humilde de coração. E aí nós vemos aplicada na pessoa de Jesus isto que Deus promete através do profeta na primeira leitura. É um reino da humildade, da simplicidade, da justiça, do amor, né? A lei do amor, se tivermos que resumir, é um reino que falta pelo amor, que não deixa de ser justo e que, sendo justo, deve estabelecer as coisas de forma correta. E aí é por conta disso que o reino de Deus, presente no mundo, hoje em todos os tempos, como naquele tempo, não é bem compreendido, né? Porque a característica de rei de fato existir segundo o pensamento humano, faz de tudo que é mal, faz injustiça para exercer a sua realidade de reino. Deus é diferente, o reino de Deus é diferente, né? Quem é que vai compreender e acolher? Não são os sábios e entendidos que nós vemos no Evangelho. Não são. São os pequeninos. Nós escutamos o texto do Evangelho de Mateus, né, do capítulo 11 de Mateus, que nos apresentam a oração messiânica de Jesus, este rei que assume a condição de rei, o reinado de Deus. E esta oração está elevada ao Pai num contexto em que os discípulos, os apóstolos voltaram da missão a qual o Senhor lhes tinha enviado. E foram encontrar Jesus de uma forma satisfatória e entusiasmada, porque o reino anunciado, o evangelho anunciado, encontrou lugar no coração dos pequeninos, dos mais pobres, dos oprimidos, dos sofredores. Quem são os pequeninos? São estes, pobres, pequenos, oprimidos, marginalizados, com quem Jesus se encontrava nas suas viagens missionárias,
na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém, excluído, às vezes, até mesmo do poder religioso, da prática religiosa, pela sua condição de pobre, de marginalizado, de pecador. Eram excluídos. São estes os pequenos. E quem são estes sábios e entendidos que fala na oração de Jesus? Justamente os mestres da lei e os fariseus, que eram os entendidos, os peritos da lei mosaica, que procuravam escrupulosamente cumprir esta lei e tornar essa lei exaustiva quando a multiplicou em mais de 600 preceitos, ou seja, 613 preceitos deviam ser observados pelo povo. Nós ficamos pensando hoje, né? Observar 10 mandamentos já não é tão fácil, imagine 613. Eles procuravam impor esta carga ao povo, né? Esta lei que tornava pesada, mas a essência da lei, que é justamente o amor, não era observada, não era vivenciada por eles, né? Então o povo estava oprimido. Esses pequenos não conseguiam, diante do sofrimento de cada dia, diante da opressão causada pelo poder vigente, pela sociedade, pela exclusão que sofria até mesmo pela a própria comunidade religiosa, esse povo não conseguia observar tantos preceitos, né? Os preceitos, na maioria, externos, que não ajudavam. Mas são estes que vão encontrando lugar no reino de Deus, porque são os desprovidos de tudo, são os vazios de muitas coisas deste mundo, são os vazios da prepotência, do orgulho, do desejo de poder, da posse de matéria. São esses que se mostram abertos para acolher a novidade do reino. E na missão de Jesus, como dos apóstolos, nós vamos ver ele em contato justamente com estes pequeninos. Eram os cobradores de impostos, as mulheres de má fama, os aleijados, que eram excluídos da comunidade, considerados endemoniados pela condição de doentes, como ainda hoje existe essa mentalidade na cultura de algumas religiões. Eram esses. Mas quando Deus estabelece por meio de Jesus este reino de amor, é para que este amor seja experimentado por estes que são excluídos e que não sabem o que é amor. Então é por isso, é pela receptividade do reino de Deus que acontece a partir desses pequeninos, que Deus, que Jesus eleva ao Pai esta oração. Quando os discípulos voltam e dizem que os pequenos, os pobres, marginalizados, acolheram o Evangelho. Aí Jesus faz esta oração de gratidão ao Pai. Ele: te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste. Que coisas são estas? O amor, a revelação de Deus, que se dá a partir do testemunho dos apóstolos, a partir do testemunho que formam a comunidade de fé e que vivem este testemunho de uma forma autêntica e verdadeira. É aí que Deus se revela como amor, um Deus que se propõe pelo amor, pelo convite à conversão. Essa forma de agir de Deus na pessoa de Jesus, como também de todos aqueles que seguem o seu caminho, não quer dizer que agora todo mundo tem que fazer o que é errado e encontrar lugar no reino de Deus. A aproximação de Jesus e do seu povo para com estes pequeninos, quando lembramos do cobrador de impostos, que era visto como ladrão,
da mulher de má fama, que era considerada prostituta, e de outros, não era para se tornar um com eles, mas era para como este amor, como que é uma característica do seu reino, se propor, como forma de tomada de consciência, de conversão e adesão a este reino de Deus. Então, é a partir do se propor, como amor, como salvação, recuperação, como redenção, que o reino de Deus vai se estabelecer. Mas este reino, este evangelho, pela partilha dos discípulos e pela própria oração de Jesus, nós vamos perceber que este evangelho, que estas coisas que fala Jesus, não encontrou lugar no coração dos sábios e entendidos. Porque os sábios e entendidos estavam cheios de si mesmos, cheios do seu orgulho, cheios da sua prepotência. Não é diferente de hoje. Nesse sentido, nós podemos pensar os sábios e entendidos que falam o Evangelho como a classe mais podre de Jerusalém, injusta, massacradora, opressora, orgulhosa, prepotente, indiferente a Deus e à realidade dos pequenos. Isso não é diferente de hoje. Pessoas que estavam mais preocupadas em buscar os seus próprios interesses e que às vezes podia até dizer que conhecia a Deus, mas não de uma forma espiritual, mas de uma forma intelectual, como é o caso dos mestres da lei e dos fariseus. Conheciam a lei, eram muito entendidos, muito inteligentes, muito estudados, mas não chegaram a fazer, a partir do conhecimento que tiveram de Deus, esse conhecimento intelectual, uma experiência de intimidade com o Senhor. Esta que faz os pequeninos. Não fizeram. Por isso não se converteram. E às vezes, em nome de Deus, agia injustamente, pensando que estava agindo de forma justa. Eram incoerentes. Impunham esta carga pesada aos outros. Não é diferente de hoje. Não é. Os sábios e entendidos, que fala Jesus, eram líderes na comunidade religiosa. Mas aquilo que ensinava e que obrigava a fazer, eles não faziam muitas vezes. Às vezes a palavra não era coerente com as obras. E como podemos perceber, tinha que cumprir esses preceitos externos, cumprir a lei como preceito, mas o essencial, ou a essência da lei, não estava em vigor na sua vida, na forma de conviver, de tratar, de estar com as pessoas, especialmente os mais pobres. Então o amor estava distante, o amor não estava no coração. Então essa realidade que é censurada por Jesus, dentro da própria religião do seu tempo, como também fora dela. E aí, olhando para a realidade do nosso tempo, nós vamos ver que não é tão diferente do tempo de Jesus. Existe ainda hoje, na nossa comunidade, no nosso mundo, na nossa sociedade, estes sábios e entendidos, que se acham o dono de tudo, o dono da verdade, como também esses pequeninos, no coração de quem encontra o Evangelho terreno fértil. Estes sábios e entendidos de hoje estão distantes de Deus, estão cheios de si mesmos, do seu poder, do seu dinheiro. E aí nós lembramos tantas pessoas, podemos dizer na nossa comunidade paroquial mesmo, que se intitulam de católicos, de cristãos, mas não exercitam a sua fé, não procuram esta intimidade com Deus. Tem católico aqui no Baixio que não vem na igreja nem no tempo da festa de São Francisco. Tem católico no Baixio que não vem para a igreja nem na missa do dízimo. Às
Às vezes é até dizimista, mas não vem. Né? É preciso ter cuidado para não entrar nesta linha destes sábios e entendidos. Né? E aí, numa leitura mais ampla, uma interpretação mais ampla, não é só esses que são abastados financeiramente, não é só estes que são intelectualmente conhecedores das ciências, mas mesmo aquele pobre, mesmo aquele que não tem tanto conhecimento, que não está aberto à novidade do reino, que busca as coisas do reino do mundo, da realidade do mundo. Né? Basta sairmos pela cidade e darmos uma volta, por exemplo, no domingo à noite, nós vamos ver a igreja vazia e as praças, as ruas, as calçadas cheias de pessoas, às vezes falando mal dos outros, criticando os outros, né? Então é preciso termos cuidado com isso. Né? Então nós vamos perceber que esta dimensão de pequeninos que fala o Evangelho é tanto estes que são pobres, marginalizados, que não têm nada e que são geralmente excluídos, mas também são os vazios de Deus. Nós podemos encontrar pessoas ricas, pessoas que têm condições financeiras boas e que, no entanto, são abertas à graça de Deus. São, às vezes, pessoas que participam da vida da comunidade. São pessoas boas e procuram exercer essa bondade na sua prática. Né? Às vezes encontramos pessoas assim, que são boas porque está na sua essência ser boa. Né? Eu conheço pessoas assim. Como também conhecemos pessoas pobres, mas que são como que ricas. Né? Então nós vemos que esta dimensão de pequeno assume uma dimensão muito maior. Né? Não é só o pobre materialmente oprimido, que não tem nada, mas é aquele que está cheio de si mesmo, seja na sua riqueza, seja na sua pobreza, cheio de si mesmo e da realidade do mundo. Então, esta forma de Jesus falar, de Jesus agir, de ser tão duro na censura que ele faz nestes sábios e entendidos do seu tempo, e fazer um elogio aos pequenos, não é uma forma de oprimir e de marginalizar, muito menos de excluir, mas é um convite a que todos queiram assumir a condição de pequenos, porque só entrará no reino de Deus quem se fizer pequeno, quem se fizer puro, e quem não quiser não poderá entrar neste reino, jamais poderá entrar. E aí é que nós compreendemos porque Deus e o seu reino não se impõem como os reinos da terra a partir da guerra, da força, mas é um reino que se propõe. Então, se você na sua liberdade sabe usar a sua liberdade na tomada de atitude para querer tomar o lugar no reino de Deus, seja bem-vindo. Deus diz, seja bem-vindo, aqui é o seu lugar. Mas se dentro da sua liberdade você opta por outras realidades do reinado do mundo, então Deus não tem nada a ver com isso, podemos dizer. A tomada de atitude é sua, a liberdade é sua. Então, o reino de Deus não poderá ser seu se você agir assim. No Evangelho, Jesus nos dá um exemplo de oração, não somente neste trecho do Evangelho de Mateus, mas em diversas partes do Evangelho, dos Evangelhos, nós vamos encontrar Jesus em momentos de oração, rezando. E ele era Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas não vai exercer a sua missão e o seu reinado no mundo por si mesmo, mas reza porque sabe que a força do seu reino
está no espírito de comunhão com o Pai e com o Espírito, apesar de que o Espírito não tinha ainda se revelado, mas já existia na essência de Deus, tanto na missão do Pai do Antigo Testamento, como na missão do Filho no Novo Testamento. Age a partir desta comunhão. Deus é uma comunidade, né? Então, se Deus, na pessoa do Filho, o Rei, né, este Rei humilde e simples, ele age assim, nesta comunhão, diante da sua missão, como podemos nós querer exercer nossa missão sem nos preparar, sem alimentar o nosso espírito? A forma de rezar, Jesus é a fonte da sabedoria, é o verdadeiro sábio. Deus é o verdadeiro sábio. Sábio, nós vamos concluir a partir destas leituras, especialmente da primeira, do Evangelho, que verdadeiramente sábio, entendido, não são os mestres da lei, nem os fariseus, mas são estes pequenos que se abrem à sabedoria divina, que é Deus, que está superior a todas as coisas, a todos os poderes, a todas as realidades, né? Então, esta forma de agir de Jesus é a forma sábia, porque Ele é fonte de sabedoria, né? É esta forma de comunhão com o Pai, e é isto que Ele ensina para os seus discípulos, para a sua igreja. É isto que o Senhor quer que aconteça no seu reino, na comunidade de fé. Então, os discípulos veem o exemplo da pessoa de Jesus, devem agir daquela forma. Mesmo que sejam conhecedores de muitas coisas, para a missão tem que se preparar. Esta forma de rezar de Jesus, de ir diante do Pai, é uma forma de se fortalecer espiritualmente. É uma forma de se enriquecer mais ainda em toda a sua dimensão de pessoa, de homem, da comunidade, de rei, de anunciador, de estabelecedor do reino. Fortalece a sua espiritualidade, fortalece a sua força, fortalece a sua comunhão, fortalece a sua sabedoria. É uma forma de se preparar. Ora, ele não era a fonte da sabedoria, ele não é a fonte da espiritualidade, por que rezar? Né? Justamente porque é diferente dessa realidade mundana. Ele nos ensina aos discípulos, que os discípulos, apesar de conhecerem a palavra, apesar de conhecerem Jesus, apesar de ter toda a teoria na cabeça de como agir na vida da missão, esta missão não valia nada se os discípulos não tivessem a condição de colocar-se diante de Deus a partir da simplicidade e da humildade, para se enriquecer espiritualmente, para se preparar para a missão. Não valiam nada. E é por isso que tem muitas missões por aí que não tem muito êxito, né? É porque elas estão muito mais cheias da vontade de si mesmo, das pessoas, do que da vontade de Deus. E às vezes se quer agir com tal coisa, com tal realidade, por fim da força do seu jeito de ser, sem buscar a sabedoria de Deus, sem se pautar por esta sabedoria de Deus, às vezes sem preparar aquilo que precisa fazer. E aí como dar frutos? Como prosperar, né? Então Jesus nos ensina isso. A oração é um meio para este fortalecimento em todos os sentidos. Os discípulos precisavam aprender isso, precisavam se pautar por isso. Depois nós vemos Jesus fazer um convite, né?
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados. Descanso. Sou manso e humilde de coração. Aquele que quer pertencer ao reino, seja como membro desse reino, seja como discípulo, como os apóstolos, que aí estão diante do Senhor, devem encontrar lugar no colo de Deus, no coração de Deus. Deve querer tomar a atitude de sair de si, justamente para ir ao colo de Deus. E aí nós podemos lembrar da oração mesmo. É colocar-se no colo de Deus. Fardo e leve o jugo. E o jugo suave, né? Esse fardo, esse jugo da caminhada do dia a dia, quando nos colocamos diante de Deus, no colo da oração. Quando atendemos a esse convite, vinde a mim. O convite não está limitado só aos pequeninos, estes que falam, mas a todos, especialmente aqui a estes, que são tantos aqueles que foram receptores da mensagem do Evangelho por parte dos apóstolos, como os próprios apóstolos, que foram os primeiros a responder positivamente ao chamado de Jesus, para compor aquela comunidade, para com ele estabelecer o seu reino. Então são eles, mas também todos aqueles que ao longo do tempo, pela fé, se abrirem à atividade do reino, assimilarem a proposta de Jesus, que de várias formas está se propondo no mundo todo, através da sua igreja, da liturgia, dos sacramentos, da oração, da reflexão da palavra. E então, quem sabe acolher esta realidade, vai tornando-se esses pequenos, vai tomando este lugar no reino de Deus, né? Olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa própria pessoa, enquanto batizado, enquanto chamado por Deus para uma missão. O primeiro chamado que Deus nos fez foi a vida, e depois a missão, pelo batismo, por força do batismo. Somos chamados a uma missão. Não estamos no mundo à toa, mas Deus quer algo de nós. Então é preciso que, como os apóstolos, nós assumamos este chamado que Deus fez lá pelo nosso batismo, assumamos a condição de pequenos, para que, pautando-se por estas características do amor, da humildade, da mansidão, da justiça, podermos, tomando lugar no reino, promovê-lo também. Mas façamos esta reflexão, como este chamado e enviado por Jesus, né? Chamado à missão, na realidade do dia a dia, na comunidade de fé, em qual dessas categorias de pessoas eu me encaixo? Entre os sábios e entendidos ou entre os pequeninos? No dia a dia eu dou testemunho de que sou quem, de que assumo quem na minha vida? A condição de sábio e de entendido, como fala o Evangelho? Ou a condição de pequeno? Infelizmente temos que dizer que a igreja está cheia, eu não estou falando limitando, estou falando de uma forma generalizada, né? Cheias destes sábios e entendidos, que às vezes até frequentam a Assembleia Dominical, mas não se comprometem com a fé, não se convertem, são sempre pessoas do mesmo jeito, não se comprometem com nada. Basta uma pequena coisa para
esculhambar com a comunidade, para gerar confusão, intrigas, brigas na comunidade. E aí é preciso ter cuidado, né? Preciso estarmos refletindo e sabermos parte realmente assumindo a condição de pequeno no reino. Eu quero viver na superficialidade. É triste às vezes nós vemos que pessoas num dado momento foram fervorosas, tão presentes, né? Aparecia com muitas palavras belas, que ama a igreja, que ama o reino de Deus, mas às vezes basta assumir um cargo melhor, uma posição melhor na sociedade, para desaparecer da comunidade, para ser indiferente, para estar falando mal, né? Então, preciso este cuidado que pede a palavra de Deus, né? É um desafio assumirmos a condição de pequenos, estarmos assumindo cada dia, cada momento. Se não tiver a tomada de consciência e de iniciativa, muitos podem estar enganados, achando que são pequenos, mas que não são. Estão encaixados aí nestes sábios e entendidos, que Jesus poderá dizer no final de tudo: porque eu não vos conheço. Não são palavras, é o que Jesus diz. Naquele dia, Senhor, eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome. E Jesus responde assim, né? Então, sabermos ir a esta fonte da sabedoria que é Deus, buscar a força de que precisamos para estarmos assumindo a condição de pequenos, para tomarmos parte no reino de Deus, para vivermos autenticamente a nossa fé e a missão que o Senhor nos confia, e para nos distanciarmos da condição de sábios e entendidos. Não queiramos conhecer a Deus apenas intelectualmente, como aqueles que podem assumir essa postura de sábios e entendidos. Conheceram Deus porque leram o catecismo, porque leram a Bíblia, mas não leram de uma forma espiritual, mas intelectual, ou seja, não se converteram. Não queiramos agir assim, mas queiramos, de fato, pautar a nossa vida pela proposta de Jesus, fazer parte desse reino, assumindo as características desse reino, do amor, da humildade, da simplicidade, da mansidão, da justiça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, sepultado, desceu nas mãos mortas, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor, apresentando nossas preces e rezando todos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Deus da vida, sustentai a vossa igreja, para que ela sempre se coloque a serviço da justiça e da paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Fortalecer as pastorais e os movimentos de nossa diocese, para que sejam verdadeiros espaços de acolhida e alívio diante dos fardos da vida, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração.
que nossa comunidade cresça na fé, na esperança e na caridade. Por esta celebração em que participamos, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que estão se dedicando aos cuidados dos doentes por Covid-19, que o Senhor inspire-os com o Espírito generoso e fortaleça-os com seu ânimo, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Acolhei, Senhor, as preces que humildemente colocamos diante de vós. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pelo fogo que vos consagramos, e ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Oração Eucarística quarta. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos,
que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, glória. Hosana, Hosana, nas alturas, bendito que vem, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Senhor. Hosana, 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 nas alturas, nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos os pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado,
Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com o vinho, e deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos estes sacrifícios, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferece este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tão distante, tão próximo, tão oculto e tão caro. Ele é o princípio de um plano de amor, é o próprio amor derramado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber.
Descansa meu coração, em teus braços repousar, porque confio, deixo o meu fardo em tuas mãos. Eu vim deixar teu amor tocar a ferida em um lugar onde sozinho eu não posso alcançar. Teu jugo é suave, teu peso é leve, é manso e humilde o teu coração. Teu jugo é suave, teu peso é leve, é manso e humilde o teu coração. Descanso em ti. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Nosso Senhor. Amém. Agradecemos a participação de todos, que estão aqui, celebraram conosco, prestando o seu serviço, como também a participação dos que nos acompanharam virtualmente pelo Facebook da paróquia. Então, a todos, vamos concluir nossa celebração pedindo a bênção de Deus e que o Senhor continue nos encorajando, nos dando a capacidade de sabermos viver a realidade do tempo presente, como Ele nos é proposto, né? Confiando em Deus diante das dificuldades, das privações, em todos os sentidos, né? Já que estamos vivendo, entre aspas, isoladamente, né? Porque tem muita gente que não está vivendo assim, mas tem uns que estão levando a sério, né? Então, tendo este cuidado, nos precavendo em relação à pandemia. Nós sabemos que no interior os casos têm aumentado assustadoramente, né? Especialmente na região lá do Crajubá. Cada dia é 50, é 60, é 80, é 100 novos casos a mais, né? Tem subido muito. Como também tem aparecido nessas outras cidades. Então, que a gente tenha o cuidado, que a gente reze, saiba onde está, onde andar, como está, né? Justamente para nos proteger. E confiando na graça de Deus, fazendo aquilo que é preciso fazer, que faz parte da nossa rotina, do dia a dia, da missão, mas com os cuidados, com a proteção, sobretudo com a confiança em Deus, né, de que essa realidade passará. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas vivendo assustadas, né? Muito assustadas. Bom, a realidade pode nos levar a isso. Mas se a gente for deixar levar por isso,
a gente pode ter outros problemas, né? Então, confiemos na graça de Deus, procuremos nos proteger e pronto. Se por acaso, diante dos cuidados que tem, diante do esforço que faz, ser contaminado, então é porque tinha de ser, né? O Evangelho diz que não cairá nem um cabelo da nossa cabeça se Deus não quiser, né? Então, procuremos confiar e também fazer a nossa parte. E o Senhor nos ajudará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Em cada passo, em cada prece, bem no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria.